Aí. Nós estamos, então, acompanhando, né, a nossa jornada dos 10 dias de oração. O título dessa jornada, o fim, a preparação para a vitória. Ontem nós estudamos o futuro profetizado. Então nós vimos que o relato, o grande foco de ontem, quando nós estivermos ouvindo paz e segurança, né? Eis que sobrevirá sobre vocês uma repentina destruição, como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Então, Deus nos escolheu como seu povo, né? Um povo separado, um povo que está aguardando a volta de Jesus. Então, nós não seremos tomados de surpresa porque temos a revelação. Hoje é o nosso segundo dia da jornada e o título de hoje é Fidelidade Aprovada. Vocês estão acompanhando aí a leitura. Eu fiz algumas anotações aqui e acredito que não tem problema ser um resumo, né, filho? Acho que se abordar tudo, acho que a gente vai acompanhando. Certo. Então, nós vamos ler essa introdução que está aí na nossa apostila. Começa assim: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Hebreus 11:35. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. João 15:18-20. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3:12. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ao que vocês irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Mateus 10:18-19. Mais perto da recompensa. Sobre a mais cruel perseguição, essas testemunhas de Jesus conservaram sua fé incontaminada. Embora privadas de todo conforto, excluídas da luz do sol, tendo lar no seio da terra, obscuro mas amigo, não proferiram nenhuma queixa. Com palavras de fé, paciência e esperança, encorajavam-se umas às outras a suportar a privação e a angústia. A perda de todas as bênçãos terrestres não poderiam forçá-las a renunciar à sua crença em Cristo. Provações e perseguições eram apenas maneiras de levá-las para mais perto de seu descanso e de sua recompensa. Isso está escrito no Grande Conflito, na página 31.
Todos nós temos batalhas na vida, e eu achei muito interessante essa parte do texto que vai falar ao nosso coração nesta manhã. E Deus realmente tem um propósito em cada um de nós. A vida cristã, ela é uma batalha e uma marcha. Nessa guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. Ao fazer assim, mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã, ela deve ser buscada com irresistível energia e mantida com soltura, firmeza de propósito. Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço em favor de si mesmo. Todos têm de se empenhar por si mesmos nesta luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Somos individualmente responsáveis pelos resultados do conflito. Ainda que Noé, Jó e Daniel estivessem na terra, não poderiam, por sua justiça, livrar nem filho e nem filha. Isso está escrito na Ciência do Bom Viver, na página 289. Testemunho e perseguição. Em todas as épocas, as testemunhas designadas por Deus têm se exposto às perseguições e ao desprezo por amor à verdade. Nós vamos ver aqui hoje, queridos, nós vamos rever alguns testemunhos muito importantes, que com certeza eu e vocês nos encaixamos em algum desses personagens da Bíblia. José foi caluniado e perseguido por ter preservado sua virtude e integridade. Davi, o mensageiro escolhido de Deus, ele foi caçado como um animal feroz por seus inimigos. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões por ser leal ao seu concerto com o céu. Jó, ele foi destituído de todas as suas posses terrestres e foi ferido no corpo, de tal maneira que os próprios parentes e amigos o desprezaram. Contudo, ele manteve a sua integridade. Outro exemplo muito legal foi Jeremias, né? Ele não pôde ser impedido de falar as palavras que Deus lhe ordenara, e o seu testemunho enfureceu tanto o rei e os príncipes que o atiraram em um poço asqueroso. Estevão foi apedrejado por haver pregado sobre Cristo, e este crucificado. Paulo, o grande escritor Paulo, foi encarcerado. Ele foi açoitado, apedrejado e, por fim, entregue à morte, por ter sido um fiel mensageiro de Deus aos gentios. E João, ele foi banido para a ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1:9 e Atos dos Apóstolos, página 366. Nós estamos vivendo uma época de uma decadência, né, moderna. E essa decadência, queridos, às vezes, em muitas situações, ela nos faz pensar que talvez nós estamos andando de forma errada por esse mundo. E nós estamos mesmo. Diante de tudo que nós estamos vendo e vivendo, esse texto hoje tem tudo a ver com cada um de nós. Às vezes somos rejeitados pela palavra de Deus, muitas vezes passamos por tantas dificuldades e a gente fica se perguntando para quê ou por quê. E nós temos que nos conscientizar de que mesmo em meio a essa decadência moderna, nós estamos diante do grande conflito. Esse ano, nós estamos com esse desafio de distribuir esse livro. Esse livro é o livro que mais realmente revela o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Nós temos que ter esse compromisso de nos preparar para essa reta final. Aqui o nosso manual diz, ainda nesse tema, decadência moderna, seria bom para a igreja e para o mundo
se os princípios que moviam aquelas pessoas inabaláveis revivessem no coração dos que se intitulam povo de Deus. Há uma alarmante indiferença em relação às doutrinas que são as colunas da fé cristã. Ganha terreno a opinião de que, no fim das contas, não são da importância vital. Essa decadência que nós estamos vivendo está fortalecendo as mãos dos agentes de Satanás, de modo que falsas teorias e enganos fatais que os fiéis dos séculos passados expunham e eles combatiam com risco na própria vida. São hoje bem vistos por milhares que dizem ser seguidores de Cristo. Isso está na página do Grande Conflito, na página 35. Quando eu li essa partezinha aqui do manual, nós estamos vivendo um tempo onde o certo virou errado e o errado virou certo. Nós estamos numa inversão de valores tão grande que nós devemos estar atentos, porque nós não temos que ir a favor do mundo, mas nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Nós estamos vivendo situações de tanta discrepância que nós precisamos tomar cuidado em não sermos confundidos e sermos arrastados pelas conveniências sociais do momento. E aí, no finalzinho aqui da nossa meditação, nós temos uma aplicação, né, para a nossa vida nesta manhã. Constantes na oração, que é o que temos feito aqui em nosso pequeno grupo. Esse grupo tão abençoado, de cada madrugada. Lemos aqui o seguinte: o Salvador se identificou com as nossas necessidades e fraquezas, a ponto de se tornar um suplicante, buscando no Pai novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair fortalecido para enfrentar os seus deveres e provações. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas. Pois, como nós, em tudo ele foi tentado, mas sendo aquele que nunca pecou, sua natureza repelia o mal. Ele suportava as lutas e as torturas de um mundo cheio de pecado. Sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia necessidade de oração, quanto mais deveriam frágeis e mortais pecadores sentir essa necessidade de constante e fervorosa oração. Isso está escrito no Caminho a Cristo, na página 82, 93 e 94. A nossa oração hoje, nós temos que dedicar algum tempo hoje para nós agradecermos e louvar, como nós já estamos fazendo, confessarmos diante de Deus, né, todas as nossas necessidades, os nossos conflitos, e orando, né, com a palavra de Deus. Existe uma passagem em Ezequiel 14:20 que diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, eles não salvariam nem o seu filho e nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Nós temos diante de nós, né, a nossa própria salvação. Nós não podemos salvar nem nosso filho, nem nosso esposo, nem nossa mãe, nem nossos parentes. Nós só podemos tomar a decisão pela nossa própria salvação, aceitando Jesus Cristo como Filho de Deus. Hoje a gente viu importantes personagens bíblicos que nos revelam o como eles abriram mão de seu conforto, abriram mão das conveniências sociais da época para serem fiéis a Deus. Estamos sendo desafiados a tomarmos a mesma decisão. E aqui o nosso livro, ele nos trouxe uma coisa que eu até sublinhei aqui, sobre Noé. E que essa seja a nossa oração nesse dia, né? Como Noé,
querido Deus, como foi com Noé, eu sei que desejas a salvação da minha casa. Deus deseja salvar a casa de todos nós nesse dia. Que possamos tomar essa decisão de nos mantermos fiéis em nossas orações. Continuarmos orando por nós mesmos e também pela nossa casa. Como Daniel, obrigado, pois qual Daniel, sei que olhas para mim com amor. Jesus está agora, nesse momento, olhando com amor para o Christopher, para a Dona Ana, para o Lafayette, para mim, para o Alexandre, para a Regiane e também para o Wagner. Nós temos várias outras pessoas que já fizeram parte aqui do nosso grupo, e nesses 10 dias de oração também, nós estaremos orando por essas pessoas. E como Jó, Pai, de modo semelhante a Jó, abre os meus olhos para que eu possa ver a Deus, né? E antes de eu encerrar aqui essa mensagem, eu quero pedir a Deus que essa mensagem não fique no esquecimento, que possamos hoje entender que assim como todos os profetas, todos os personagens da Bíblia, Jesus está conversando com cada um de nós agora, tocando o nosso coração para entendermos que nesse cenário do grande conflito, o nosso nome, um dia Jesus vai falar lá no céu. Toda a nossa batalha, todas as nossas dificuldades, e que a gente venceu e que a gente está ali agora. E nós vamos receber essa pedrinha branca com o nosso novo nome. E Jesus, com certeza, como diz no Apocalipse, nós vamos governar com o Senhor. E nós vamos entender muitas coisas que estão acontecendo conosco neste mundo. Que possamos ser fiéis, que possamos ser obedientes a Jesus, que possamos ser como Ele, que possamos buscar na oração a nossa grande arma para enfrentar todas as nossas batalhas. Nós vamos ter agora alguns momentos também. Eu não sei, Christopher, ontem eu me lembro como que você fez, mas eu gostaria de dar a oportunidade agora de nós orarmos individualmente, dar um minutinho, né? E hoje nós temos alguns motivos especiais de oração. E no final, depois desse um minutinho, eu termino com uma última oração. E os motivos de oração de hoje é por uma fé mais firme, que a gente testemunha a favor da verdade, nós orarmos pelo poder do Espírito Santo na igreja e continuarmos orando pela listinha de 5 amigos que cada um de nós fez. Pode ser assim? Sim. Então, nós vamos ter um minutinho de oração individual, tá bom, queridos?
Querido e amado Jesus, querido e amado Deus, querido e amado Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelo silêncio da madrugada. Podemos conversar contigo após uma mensagem tão especial que conforta o nosso coração. Que possamos, Deus, nesse dia, um dia totalmente desconhecido para nós, que possamos ter em mente tudo o que acabamos de ouvir. Somos parte de um povo escolhido pelo Senhor. O Senhor nos escolheu para sermos levados para a eternidade contigo. Aqui o nosso texto disse que nós não precisamos nos preocupar com absolutamente nada em nossa vida, porque o Senhor vai adiante de nós. E antes mesmo que a nossa boca se abra para fazer qualquer pedido, o Senhor já está lá. Que possamos desenvolver um relacionamento tão íntimo com o Senhor, que não vivamos as ansiedades deste mundo, que não vivamos preocupados com o que há de acontecer conosco, porque o Senhor está lá. Hoje, Pai, o nosso grande motivo de oração é termos mais fé, uma fé firme, para que possamos testemunhar sobre tudo que o Senhor tem feito para outras pessoas que ainda não te servem. Pai, nós estamos orando também pelo Espírito Santo. Nós somos indignos, somos pecadores, mas humildemente nesta manhã, Senhor, com os nossos fracos joelhos dobrados, nós pedimos que o Senhor continue a olhar para nós com teu olhar de misericórdia e derrame sobre nós o teu Espírito. Transforma, Pai, a vida de cada um de nós nesse pequeno grupo. Nós estamos orando por pessoas especiais em nossa vida e nós queremos levá-la para o céu conosco. Pai, em especial hoje, eu peço pela vida do Christopher, sua família. Peço também pela irmã Ana, Senhor, sua família, o Lafayette, seus problemas. Quero colocar a vida dessa família nas tuas poderosas mãos, ó Deus. Peço também, ó Deus, pela vida do Alexandre, pelas suas lutas, pelas suas dificuldades, sua família ali, suas filhas. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, da Regiane e a sua família. O Wagner também, ó Deus. Esse jovem tão valoroso, que o Senhor possa continuar mantendo o Wagner bem firme nos teus propósitos, Senhor. Deus, eu peço pela minha vida, pela vida da minha família também, meu esposo, Senhor. Que o Senhor dê a ele sabedoria para conduzir a sua vida, Senhor. Nesse momento, ó Deus, eu quero entregar as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor, mais uma vez eu peço pelo Espírito Santo em nós. Sem ele pereceremos. Obrigado pelo trabalho incansável do Espírito Santo de traduzir a nossa oração para que ela chegue ao céu como um incenso agradável ao Senhor. Obrigado por esta oportunidade desses 10 dias de oração. E em especial também, eu quero entregar a vida de toda a liderança de nossa igreja em tuas poderosas mãos. Dos enfermos, dos enlutados, ó Deus, tenha misericórdia do teu povo na face da terra, Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Nos dê um dia poderoso na tua presença. Eu peço agora e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vou parar aqui a gravação. Desejamos aí a todos que forem assistir essa gravação, né? Um ótimo dia na presença de Deus. Também quero desejar a vocês um dia abençoado, feliz, em comunhão com Jesus o dia todo.